Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um videocast do nosso Café Brasil Premium. Esse mês aqui eu vou tratar de um tema... Bom, toda vez eu falo que vou tratar de um tema interessante, tá claro, se não fosse interessante eu não faria o vídeo, pô. Então esse mês aqui eu vou trazer uma coisa especial que é um livro que me inspirou a fazer esse videocast aqui, chamado Todo Mundo é Incompetente. Esse livro deve ter 40, sei lá, quase 50 anos de idade. Mas eu encontrei esse livro quando eu era garoto, estava entrando ainda no mundo profissional, comecei a trabalhar numa multinacional, e eu me lembro que eu fiquei tão encantado com esse livro que eu comprei 20 exemplares e distribuí para todo mundo na empresa lá. Ou seja, os conceitos de 40 anos atrás desse livro estão válidos ainda hoje, né? E eu quero discutir essa questão da incompetência usando o princípio de Peter. Num sistema hierárquico, todo funcionário tende a ser promovido até chegar no seu nível de incompetência. Você vai cansar de ver gente assim ao longo da vida e às vezes você vai se sentir assim, cara, eu cheguei no topo, daqui eu não posso passar. Por melhor que eu seja, eu sei que eu não consigo, não tenho competência para seguir adiante. E a gente tá cheio de história, né, de gente que você conhece, até que já deve ter acontecido com você, em que você desiste, cara, eu não quero ser promovido, cara, não me dá promoção porque eu vou ficar mal, essa aqui não é a minha área, eu não sei fazer. Então, ou você adquire as habilidades e adquire o conhecimento para seguir adiante, ou para ali. Qual é esse teu limite, cara? Qual é o limite da incompetência? Bom, eu pretendo fazer uma série falando sobre incompetência, e tem vários temas que tem a ver com essa questão, né? Eu vou trazer aqui e vou escolher falar a respeito de um deles. Você pode tratar a incompetência de várias formas, né? Ela pode ter como origem a ignorância, os maus hábitos, a perda dos objetivos de metas do seu cargo, uma diluição dos níveis de autoridade no sistema, decepção com as políticas empresariais que sejam ambíguas, falta de motivação pessoal e carência da liderança, promoção para níveis acima da sua capacidade, conformismo e passividade diante de mudanças e incapacidade de trabalhar em equipe e de se socializar. Bom, você viu, né? O que não falta é motivo para ser incompetente, cara. E é muito fácil a gente olhar para esses motivos e falar, cara, a culpa é externa, a culpa vem dos outros lá. Vamos ver se é. Na verdade, eu quero escolher um desses temas para fazer esse primeiro videocast aqui. E o tema que eu escolho hoje, claro, ignorância, cara. Faz parte do meu trabalho desde que eu comecei lá atrás, lançando o livro Brasileiros Pocotó e lançando aquele desafio de despocotizar o Brasil. Despocotizar o Brasil nada mais é do que lutar contra a ignorância. Bom, ao longo desse programa de hoje, desse videocast aqui, que não vai ser muito longo não, eu vou tratar de algumas coisas bem legais, eu vou colocar aqui um gráfico onde eu vou falar sobre a incompetência inconsciente, incompetência consciente, como é que a gente migra de um estado de consciência para outro até atingir aquele momento sublime que é o da competência inconsciente. Portanto, bem-vindo, bem-vinda ao nosso ensaio sobre a incompetência, a linha da consciência. Eu começo aqui o nosso videocast montando um gráfico. Eu tenho a primeira ordenada que tem ali a consciência, nível de consciência. O nível de consciência mínimo aqui embaixo e o máximo ali em cima. No meio do caminho eu coloco a linha da consciência, ou seja, quando você cruza a linha da consciência, você deixa de ser uma pessoa inconsciente para ser consciente sobre a sua própria incompetência. Aqui embaixo na outra ordenada eu vou colocar o nível de competência. Você tem aqui no lado esquerdo aqui a menor competência possível, ou seja, a incompetência, até do lado direito lá a alta competência. E aqui eu começo a colocar então os nossos quadrantes, né? Primeiro quadrante, onde a pessoa tem pouca consciência e pouca competência, é uma pessoa incompetente inconscientemente. A incompetência inconsciente. No outro quadrante eu tenho pouca consciência e muita competência, o que dá competência inconsciente. Mais um quadrante me dá muita consciência e pouca competência, onde eu tenho ali a incompetência consciente. E por fim eu tenho muita consciência e muita competência, onde eu tenho a competência consciente. A nossa ideia aqui é fazer o seguinte, cara, eu tenho que fazer uma migração. Eu tenho que sair da incompetência inconsciente e me tornar consciente da minha incompetência, trabalhar para transformar isso numa competência consciente e, por fim, chegar no melhor dos mundos, que é a competência inconsciente.
aquele estado mental, cara, onde a competência virou um hábito, bicho. Eu sou tão competente que eu não tenho que mais me preocupar com isso. Eu saio fazendo porque eu já sei, já está dentro de mim a competência inconsciente. Esse é o melhor dos mundos. Esse é o mundo daquele músico que pega um violão e sai tocando, que é uma maravilha gigante. Ele é tão bom naquilo que ele faz que ele se torna inconscientemente competente. E esse é aquele momento em que as pessoas vão chegar para você e vão começar: meu, como é que você faz isso, cara? Meu, como você é bom nisso, cara? Como é que você pode fazer nisso? Cara, eu cheguei num nível tal onde a competência faz parte da minha, tá aqui dentro, ó. Eu não preciso mais pensar nela para ser alguém competente. Olha, fica muito claro que a maior barreira é exatamente essa linha da consciência, né? É um momento em que eu deixo de ser inconsciente para me transformar numa pessoa consciente das minhas limitações, dos meus defeitos, e aqui eu faço o primeiro passo. Ao entender essa minha linha, onde é que está a linha de inconsciência, eu posso pensar em como ultrapassá-la, né? Eu tratei num videocast anterior sobre o empenho, que é aquela tua dedicação, a tua aplicação, a tua diligência, o teu interesse em ter êxito em alguma coisa. É aquele investimento que você faz para adquirir conhecimento, para adquirir habilidades, para poder chegar no dia em que tiver que fazer o desempenho, você poder entregar com muita competência aquilo tudo que você empenhou, né? O desempenho é o resgate daquilo que foi empenhado, é o cumprimento de uma obrigação ou de uma promessa. Quanto mais você empenhou e quanto mais você trabalhou aquilo que foi empenhado, você tem mais chance de ter um desempenho espetacular. Mas uma parte crucial dessa história toda é você ter a capacidade de examinar, de fazer uma análise de onde você está, de onde você veio, para onde você vai. E a primeira análise, que é a mais simples, é aquela que tem a ver com a retrospectiva. Retrospectiva nada mais é do que fazer uma análise direcionada, voltada para o passado. Contemplar as situações ou eventos que aconteceram com você. Você vai pensar nos pontos fortes e fracos, como é que você reagiu, que tipo de resultado você obteve com coisas que já aconteceram. É extremamente importante você praticar a retrospectiva, parar, chega no fim do dia, cara, para, olha para trás e vê o que aconteceu ao longo do dia e aprenda com as cagadas que você fez. Aprenda com os erros que você viu acontecer, e não precisa nem ser só os seus. Olha para trás e use isso. Eu vou usar o passado não para ficar repetindo o passado. Eu vou usar o passado para aprender com ele. O outro ponto fundamental é a prospectiva. Prospectiva nada mais é do que o mesmo exercício de reflexão, porém voltado para o futuro. Quando você tenta prever os contextos e as consequências das suas atitudes dentro daqueles contextos que ainda não aconteceram. A prospectiva prepara você para eventos que vão acontecer. Treina as reações, antecipa problemas e oportunidades. Cara, eu sou o rei de fazer isso. Eu vou fazer um evento. Me dirijo até o local do evento e a partir do momento que eu tô no hotel, cara, no dia anterior, qualquer momento que eu tiver paradinho ali, eu vou no banheiro, eu paro para pensar no evento do dia seguinte. Como é que vai ser, cara? Como é que é a sala? Como é que é esse público? Aquela piada que eu vou fazer, como é que vai ser a reação? Esse é o momento em que eu estou antecipando coisas que podem vir a acontecer. Evidente que talvez elas não aconteçam, mas o simples exercício de antecipar o que pode acontecer já te coloca numa situação um pouco mais confortável. Se você ouviu o podcast Fator Merlin, você já sabe o que eu estou falando. Se não ouviu, cara, vai atrás. O Fator Merlin é aquele exercício. Eu me projeto no futuro e lá do futuro eu olho para trás. E vejo onde é que eu estou hoje e falo, cara, o que eu tenho que fazer para chegar até aqui no futuro? Esse é o processo de prospectiva que é absolutamente fundamental para quem quer antecipar problemas. E aí vem a parte fundamental, que é a introspectiva. A introspectiva dá a impressão seguinte, que era um indivíduo introspectivo, é aquele pouco social, passa a maior parte do tempo caladão pensando em si mesmo. Não é disso que eu estou falando, cara. Eu estou me referindo à introspectiva como até faz parte até da filosofia, cara. Sócrates usava isso na sua técnica para seus estudos sobre os enigmas da vida. Introspectiva é o ato de olhar para dentro de si mesmo, para seus pensamentos, desejos e sentimentos. Examinar como a sua mente funciona, como é que você toma decisões e como é que direciona seus atos. E na introspectiva, cara, não tem como fingir. Você não tem como ser um ator, vou fingir ser aquilo que eu não sou. Não tem, porque você está interagindo com você mesmo. Introspectiva é um mergulho dentro de você. E aí, cara, não dá para fingir. Você tem que ser quem você é. E é um problema sério, porque quando você mergulha dentro de si mesmo para fazer essa introspectiva,
você vai se deparar com seus demônios, cara. Vai se deparar com a sua incompetência. Vai trombar com aquelas coisas que você não é bom. Vai saber das suas fraquezas. E esse exercício é absolutamente fundamental para apontar onde é que você deve melhorar. O primeiro passo para abandonar a ignorância é fazer um exercício interno de introspectiva. Quem sou, onde eu estou, para onde eu vou? Será que eu tenho as ferramentas para isso? E teve uns neguinhos espertos falando disso aí, cara. Olha, Yang, bicho. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Introspectiva, então, é um processo de despertar. Muito bem. Eu, então, entrei em contato com outros trabalhos aí. Eu estava fazendo uma pesquisa, trombei com esse sujeito aqui, Eric Sevareid. Ele era um apresentador de telejornais na CBS nos Estados Unidos, anos 50, começo dos anos 60. E ele criou esse conceito da pirâmide de Sevareid, que é muito interessante. Ele estava meio inconformado, dizendo o seguinte: olha, por muito tempo, a parte principal do meu trabalho, aquilo que era a coisa mais importante do meu trabalho, era entregar sabedoria para as pessoas. Com o tempo, eu me vi obrigado a começar a passar conhecimento, depois a passar informação, até que eu me vejo envolvido num trabalho insano de transmitir dados para as pessoas. E o que deixou ele agoniado foi que essa pirâmide virou de ponta cabeça. Ela inverteu as prioridades. E ele dizia, cara, hoje eu sou um cara que passa a maior parte do tempo entregando dados para as pessoas, depois informação, depois conhecimento, e no final, cara, se der, eu passo sabedoria. E ele se queixava que isso é muito pobre, cara, porque dado não é informação, informação não é conhecimento, conhecimento não é sabedoria. Olha um exemplo interessante aqui de como é que acontece com você quando você não tem sabedoria para entender as coisas. Você vai só no dado. Isso aqui é uma matéria que foi publicada no Estadão. Estava dizendo ali, ó, jovem inicia vida sexual antes dos 15 e tem mais de um parceiro. O sujeito que olha para o dado absoluto, bate o olho naquilo, não está preocupado em entender a informação, em transformar em conhecimento e sabedoria, bate o olho ali e tirou a conclusão. Cara, a molecada está começando a transar com menos de 15 anos e tem mais de um parceiro, mas quando você tem cabeça, tem isso aqui, ó, está preparado, está treinado, você vai um pouquinho além. E olha, por exemplo, para essa matéria e descobre que essas respostas foram dadas por uma pesquisa feita com 6.308 garotos ou jovens, dos quais 22% disseram que já tinham tido uma iniciação sexual. Portanto, só 22% dos 6.000 disseram que já tinham tido iniciação sexual, o que significa que eles são a minoria absoluta. Ora, se é assim, o título da matéria está errado. Esse título não podia ser Jovem inicia vida sexual antes dos 15. Quem faz isso é uma minoria. O título correto é Jovem inicia vida sexual após os 15. E tem mais de um parceiro. Você consegue entender a implicação disso, cara, no teu dia a dia, na tua vida? Quando você consegue dar um passo além e trabalhar essa enxurrada de dados e de informação que cai no teu colo e poder trabalhar para dar um sentido à realidade? Isso muda tudo. Dados, informação e conhecimento são coisas diferentes. Eu peguei então um trabalho feito por um amigo meu, que é o Norman Kestenbaum. Aliás, ele tem um livro delicioso que eu vou recomendar a você, chamado Obrigado pela Informação que Você Não Me Deu. E ali ele diz o seguinte, olha, eu tenho que ir do caminho A para o caminho B, e eu não sei o caminho. Pergunto para alguém que sabe, e a pessoa me diz o seguinte, olha, tem 4 formas de ir para lá. Tem o caminho 1, tem o caminho 2, o caminho 3 e o caminho 4. E aí eu faço a primeira pergunta, como é que são esses caminhos? E a pessoa me diz, olha, o primeiro tem 120 quilômetros, o segundo tem 130, o terceiro tem 100 e o quarto tem 110 quilômetros. O que é que essa pessoa me deu? Ela me deu dados. E aí eu vou andar um pouquinho além. Eu pergunto, escuta, como é que são esses caminhos? E ela me diz assim, olha, a primeira estrada, o primeiro caminho é por montanhas, é muito bonito, tem em volta de um lago. O segundo caminho é por uma estrada de terra, toda esburacada, bem complicada. O terceiro caminho é uma estrada em linha reta, linda, facílima de passar. E o quarto caminho é na beira do mar, com paisagens idílicas, etc. e tal. O que a pessoa me deu? Ela me deu informação. E aí eu faço então a outra pergunta, que é a pergunta fundamental. Escuta, por qual caminho você iria? E a pessoa me diz, olha, eu escolheria o caminho de terra mais comprido. E você pergunta, como assim, cara? Você vai me mandar ir pelo caminho de terra mais comprido? Ela diz sim, sabe por quê?
Porque em todos os outros tem risco de assalto, tem muito ladrão, tem muito assaltante. Esse caminho é o único que não tem. O que é que a pessoa me deu? Conhecimento. E aí faz toda a diferença. O fato de eu ter os dados, o fato de eu ter informação, fica em segundo plano no momento em que eu tenho conhecimento. Dados não são informações, informações não são conhecimento, e conhecimento não é sabedoria. É a reflexão aplicada às informações que cria o conhecimento. Comprou o iPhone X, que lindo, que maravilhoso. E daí, cara? Do que adianta ter acesso a toda a informação se você não tem conhecimento para dar um sentido à realidade? A questão toda não é o volume de dados e informação que eu recebo, a questão toda é minha. Será que eu tenho ferramental para trabalhar essa informação e esses dados e com isso colocar reflexão em cima da informação e a partir daí ter conhecimento? Guarda essa frase aqui, cara. É a reflexão aplicada às informações que cria o conhecimento. Muito bem, isso traz uma reflexão sobre o valor da informação a qual você tem acesso. Você vai buscar um determinado tipo de informação, não importa de que forma, que valor tem essa informação. E o que eu proponho a você é fazer um exercício, olhar para essa informação e perguntar, vem cá, cara, essa informação que eu estou recebendo agora é útil? Ela é aplicável na minha vida de alguma forma? É difícil de aplicar, cara, é uma informação relevante, mas impossível de ser aplicada? Ela é conectada com outros segmentos da minha vida, da minha atividade? Ela é expansível, eu consigo ampliá-la, eu consigo que ela se junte a outras informações para criar uma terceira coisa mais importante? E o fundamental, vale a pena eu perder meu tempo de vida com ela? Cara, experimenta fazer esse exercício aqui na hora que você estiver diante daquele youtuber que come barata, que esfrega merda no cabelo. Tenta passar por esse conjunto de esses filtros aqui, cara. Que eu vou ganhar com isso, bicho? O que eu vou ganhar aplicando meu tempo de vida com uma informação que não é útil, que não tem relevância? Cara, para, não interessa mais, não é aí que eu vou retirar minha ignorância, pelo contrário, eu vou ampliar minha ignorância. E aliás, tá cheio desses influenciadores digitais aí, falando bobagem que não acaba mais e ampliando a ignorância das pessoas. Então quando você coloca esse filtro de avaliar o valor da informação que eu estou recebendo, você já começa a encontrar um caminho fantástico para reduzir a ignorância. Mas tem mais um ponto aí, que é discutir o esforço mental que essa informação exige de você. Sabe, é difícil, cara, é complicado, tá me exigindo pensar um pouco. Se você tem acesso à informação relevante, mas que não tem esforço mental nenhum, cara, não tem fitness intelectual. É que nem ir na academia e ficar indefinidamente levantando um pezinho de 1 quilo, não vai acontecer nada, cara. De 1 você tem que passar para 2, para 3, 4, 5, cada vez subindo um degrau a mais. Com a informação é exatamente a mesma coisa. Se a informação é valiosa, mas não exige nenhum tipo de esforço, eu não vou crescer. Eu não cresço mais, eu estou empatado ali. Para crescer, eu tenho que buscar me incomodar. Tem que doer, bicho. Não tem como sair da ignorância se você não crescer sempre. Sair da ignorância é um processo contínuo de crescimento, onde você exige de você cada vez mais. Sabe o que acontece quando o esforço mental é nulo, cara? Os caras que produzem aí já sabem como é que funciona, cara. Ó, eu vou produzir uma fórmula muito simples para ser assimilada facilmente pelo maior número possível de pessoas e assim eu vou conseguir audiência, eu vou conseguir comprador, eu vou conseguir isso tudo que me interessa, cara. Muita gente, muita grana. É aquilo que eu chamo da síndrome do Faustão, cara. Eu preciso falar para 34 milhões de pessoas porque assim eu tenho volume e assim eu vendo coisas. Eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado em quem quer qualidade. Eu não quero falar para 1 milhão, eu quero falar para 10 mil que usam e pensam. E se eu quero sair da ignorância, cara, não vai ser ficando no meio daquele monte de pocotó que eu vou conseguir sair. Para sair eu tenho que buscar as pessoas que estão preocupadas em me puxar para cima. Eu quero estar perto de gente que me puxa para cima. Então vamos voltar lá na nossa planilha ali, ó. Olha lá, ó. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? É sair da incompetência inconsciente. Eu sou um incompetente e não sei disso. Pular um degrau, subir para a incompetência consciente. Ok, entendi que eu sou incompetente, vou fazer alguma coisa a respeito. Vou procurar ser um sujeito competente e um dia eu descubro que eu consegui.
sou alguém competente. E aí vem o grande momento que eu passo de novo aquela linha da consciência e transformei a competência num hábito. Eu sou uma pessoa habitualmente competente. Esse deveria ser o teu target, cara. Esse é o meu objetivo. Eu quero ser competente e não quero me preocupar em ser competente, porque faz parte de mim. É natural. Eu sou um competente inconsciente. Olha, muito bem, tem muita coisa aqui para falar de incompetência. Na verdade, eu falei um pouquinho aqui dessa questão da ignorância. O que eu tentei fazer aqui nesse videocast é trazer para o teu colo a responsabilidade, cara, né? Ninguém vai fazer por você, ninguém vai te tirar do buraco, ninguém vai te tirar da ignorância. Tem que ser um interesse genuíno seu. Se você assinou o Café Brasil Premium, eu já sei que isso existe, já sei que essa coisa funciona. O que eu quero que você faça é pegar esse conteúdo aqui e passar adiante, né? Outras pessoas que você lidera, talvez, que você estão em contato com você, talvez precisem dessa luz, cara, né? É tua a obrigação de sair da incompetência. Ninguém é culpado de ser ignorante, mas é culpado de não buscar a cura para a ignorância. Então, o primeiro momento para sair da ignorância é ter consciência da minha ignorância e fazer alguma coisa a respeito, ampliando isso aqui, ó, ampliando o meu repertório e prestando muita atenção em onde é que eu estou botando o meu tempo de vida. Cara, tem assunto que não acaba mais, bicho. Espero encontrar você no próximo vídeo.